Oi, gente, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho com vocês aí sobre um assunto que tem ficado bastante na minha cabeça, assim, nos últimos momentos. Desde que começou toda essa questão aí de coronavírus, de quarentena, enfim, tudo isso mudou muita coisa no nosso dia a dia, né? Na nossa forma de lidar com o mundo, na nossa forma de estudar, de trabalhar, de se relacionar, de se divertir, enfim. A gente sofreu esse impacto, essa mudança muito grande, né? E a gente teve que se adaptar num curto período de tempo a tudo isso. E o que eu, como criadora de conteúdo, né, aqui pra internet, senti nesse momento todo, e tô aqui, as dificuldades que eu tô tendo nesse momento, que podem ser de outras pessoas também, independente da área delas, né? Vocês sabem que eu tenho um blog sobre viagens. O setor do turismo foi um dos principais impactados, né? Na verdade, todo mundo foi impactado, mas acredito que acho que uma das primeiras áreas que foram impactadas foi a questão do turismo, né? A gente não poder viajar para outros lugares. Muitas viagens que tiveram que ser canceladas, adiadas, muitas pessoas agora têm medo de planejar viagens por causa de todas as incertezas do momento, né? Enfim, tanto de questão de fronteiras fechadas, quanto de infecção, quanto de financeira, como é que vai estar a economia do país, do mundo, a nossa própria economia, né? A gente sabe que teve muita gente aí com renda reduzida, ou que ficou desempregado, autônomos que não estão conseguindo trabalhar. Então, é uma situação muito atípica, né? Assim, foi uma coisa que mudou demais, assim, a nossa forma de ser mesmo no mundo, assim, acredito que, tipo, as prioridades das pessoas hoje são outras, né? As coisas que as pessoas pensam, coisas que antes a gente não pensava em agradecer porque parecia que era algo, é, tipo, uma coisa que já era certa, né? Por exemplo, a nossa liberdade de ir e vir, né? É uma coisa que a gente não pensou que em algum momento a gente teria essa liberdade, né, restringida, né, que a gente realmente não ia poder circular, né, enfim. Acho que isso tudo teve um impacto muito grande na nossa vida, no nosso dia a dia, enfim, de várias formas, né, financeiramente, emocionalmente. Acho que as pessoas vão mudar bastante a forma de consumir, a forma de realmente ver o mundo, né? O que é prioridade, o que não é. Então, assim, acho que teve uma transformação muito grande, na verdade, é um processo ainda, acho que está acontecendo essa transformação, né? As pessoas estão se adaptando, a ficha de umas pessoas caíram mais cedo do que outras, acho que ainda talvez algumas pessoas vai demorar um pouco, isso tá sendo diferente para cada um, mas eu tenho certeza que não teve uma pessoa que passou batido nessa situação. Realmente foi um impacto grande, social, econômico, enfim. E aí, o que tá acontecendo, sabe? Eu até fiz uma enquete no meus stories perguntando para as pessoas: vocês querem que eu fale de viagens antigas? Porque eu tenho muito conteúdo de viagem para postar ainda, de viagens que eu fiz recentemente. Tem muita foto, muito vídeo, muitas dicas, muito conteúdos que eu poderia ir postando. Ou vocês preferem que eu fale sobre o dia a dia? E aí foi meio que dividido, sabe? Tiveram algumas pessoas que falaram que queriam que postassem viagens antigas, né? Mas mantesse o foco em viagens, e outras pessoas que falaram, não, posta mais coisas do dia a dia, enfim. E aí, assim, o que aconteceu? No início, né, quando começou isso tudo, eu tava com uma ideia talvez muito otimista. Eu sou uma pessoa otimista, mas acho que talvez eu fui otimista demais, sabe? Eu tava pensando que era uma situação que ia lá durar seus 2, 3 meses, ia passar e as coisas iam voltar ao normal, assim, né? Eu imaginava que ia, tipo, a vida, a gente vai dar uma pausa aqui, né? Um hiatozinho aqui, para tudo se ajeitar, e assim, em breve a gente vai estar fazendo tudo como a gente estava fazendo antes. Então, assim, conforme o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, né, as situações foram se desdobrando, hoje eu já não penso mais isso. Hoje eu já tenho aí
uma ideia diferente. Eu já acho que o mundo não vai ser mais o mesmo que o que a gente conhecia antes, sabe? Acho que foi algo que teve um impacto profundo aí, tipo, na humanidade. E que algumas coisas podem sim voltar ao normal. Acredito que a gente vai poder sair na rua, viajar e fazer as coisas sim. Mas acredito que mudou muito, vai mudar, está mudando, mais no sentido de prioridades, de propósito, né, das pessoas quererem coisas mais significativas, de dar valor diferente, peso diferente para certas coisas, né, que algumas coisas não vão mais fazer sentido, não cabem mais, assim, no mundo que a gente está aí se transformando. O online, ele tá cada vez mais presente, as pessoas estão muito online agora, né? Muita gente está em casa, né? Quem pode estar em casa trabalhando de home office, ou enfim, as pessoas estão mais online, só que elas estão online de uma forma diferente, sabe? E eu vejo que existem muitas pessoas aí, alguns influencers que continuaram postando seus conteúdos, seja de viagem, seja de beleza, seja de moda, e que provavelmente vão estar sentindo aí um impactozinho das pessoas não estarem tão interessadas assim, porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas, elas estão preocupadas aí em pagar a conta, né? Se elas vão ter dinheiro para pagar o aluguel, se elas vão estar empregadas ou não, enfim. As pessoas estão sentindo falta de estarem com os amigos, de estarem com as famílias, né? Do calor humano, de estar, né, na natureza, ao ar livre, enfim. Eu acredito que esse confinamento, que esse isolamento, e que com tudo isso que está acontecendo, a gente esteja repensando muitas coisas da nossa vida. Acho que é uma coisa que inevitavelmente aí vai acontecer, mais cedo ou mais tarde para alguns. Mas assim, eu não me senti muito à vontade de continuar falando de viagem do jeito que eu estava, assim, né? Dando as dicas e mostrando os lugares, as curiosidades, enfim. Porque eu acho que isso é uma coisa que não vai acontecer a curto prazo, talvez nem a médio prazo, as viagens internacionais, então acho que vai demorar um pouco mais ainda. Acho que a tendência do mercado, quando a gente voltar a poder circular e tal, são as pessoas viajarem mais, primeiro, dentro, né, dentro dos seus próprios países, conhecer mais o seu próprio país, até por várias questões, né? Tem alguns países que já falaram que só vão abrir fronteira para 2021. A gente ainda não sabe aí qual vai ser o desdobramento final disso tudo. Tem a questão também econômica. A gente sabe que o dólar deu uma disparada, outras moedas também frente ao real. Enfim, talvez viajar para fora fique uma coisa um pouco mais, né, distante, um pouco mais cara, talvez precise um pouco mais de planejamento financeiro para isso. Então, assim, acredito que não vai ser uma coisa assim tão simples, tipo, acabou e tudo voltou ao normal. Acho que vai levar um tempo para tudo se reestabelecer, e eu acho até que as coisas vão se reestabelecer de uma forma diferente do que era, assim, acho que vai ter um pouco aí essa questão. Acho que, assim, tudo que a gente vai passar a fazer daqui pra frente vai ser com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de propósito, né? Acho que poucas pessoas param pra pensar aí nos seus valores, quais são os seus propósitos, né? O que você gostaria de viver, né? De passar para outras pessoas, de ensinar, enfim, o seu papel na sociedade, né? Acho então que são muitas, muitas mudanças, e por isso eu meio que decidi que eu não vou falar, a princípio, ficar falando sobre viagens. Apesar de ter uma grande, assim, metade das pessoas que me seguem que gostariam de continuar assistindo coisas sobre viagem, eu sinto que não é o momento. Não porque eu não acredite em viajar e na importância de viajar. Inclusive, eu acho que viajar é uma das coisas que mais agrega valor na nossa vida, assim, em diversas formas. Acho que não é só conhecer um lugar e definitivamente não é só tirar foto pro Instagram, né? Então acho que as próprias viagens, eu acho que as pessoas vão pensar de uma forma diferente,
Eu não quero viajar porque eu quero postar uma foto, tirar uma foto X em lugar tal, quero ostentar. Acho que vai mudar um pouco isso também, das pessoas procurarem viagens mais significativas, com mais propósitos, né? Acho que viajar é importantíssimo para muita coisa, especialmente para o nosso crescimento pessoal, né? A gente desenvolve várias habilidades viajando, né? Habilidades sociais, né? Comunicação, empatia, a gente aumenta, né, a nossa cultura, o nosso conhecimento sobre outros povos, outras religiões, outras formas de viver, de ser no mundo. Isso amplia a nossa mente, diminui preconceitos. Acho que viajar é super importante. Acho que traz uma bagagem enorme, sabe? A gente acaba aprendendo a lidar melhor com frustrações. São várias questões aí que eu acho que ajuda muito, né? Uma pessoa que tá aí acostumada a viajar, conhecer outros lugares. E eu acho que isso vai ser muito importante, isso vai ser mais valorizado, né? A gente ter quando a gente voltar a ter essa liberdade de viajar, de ir para outro lugar e ter essas oportunidades de viver, de experimentar, né? De ter experiências diferentes, de sair da nossa bolha, de ver o mundo com outros olhos, né? Enfim, eu acho que isso vai ter um peso maior, vai ser muito importante e que as pessoas vão enxergar as viagens de uma outra maneira. É uma maneira que eu já enxergo, mas eu acho que ainda tem muitas pessoas que viajam com ideias diferentes, assim. Enfim, muito essa questão aí de aparecer, de status, de redes sociais, ou de que, esse lugar é modinha. Então, assim, não, acho que as pessoas têm que buscar viagens que vão acrescentar coisas pra elas, que elas vão aprender, que elas vão se sentir bem, elas vão ter experiências incríveis, diferentes, né, enfim. E que isso tudo vai agregar de alguma forma pra vida dessa pessoa. Então, eu acredito muito que viajar é algo extremamente importante, especial, mas eu não acho que é o momento de falar sobre isso, de inspirar isso, porque eu vejo que a realidade, né, do mundo, da situação, das pessoas em geral, que estão muito aflitas, estão ansiosas, estão estressadas, não sabem o dia de amanhã, estão com medo tipo, é um vírus que tem, né, uma possibilidade aí de morte, então de você de repente ser infectado, alguém da sua família, pessoas estão ficando doentes, estão sendo internadas, estão morrendo, e talvez pareça até que falar sobre viagem é algo fútil, e viagem não é fútil. Então não vou transformar viagem em algo fútil nesse momento, em falar sobre algo que está tão distante da realidade das pessoas, que elas não vão conseguir se conectar, que elas não vão conseguir entender, que elas não vão conseguir aproveitar, ou que isso possa gerar uma ansiedade nas pessoas, um sentimento ruim de algo que eu quero, mas não posso ter, e de forma alguma é o meu interesse ter uma rede social para ostentação, para mostrar coisas que as pessoas não se identificam. Todo o meu propósito é de ajudar pessoas sempre, desde sempre, né? Minha formação, eu sou psicóloga, eu sou coaching também, e eu tenho esse blog com o propósito de ajudar as pessoas, sim, a viajar mais, a viajar melhor, a aproveitar essa viagem mais, né? Ter uma viagem com maior bagagem cultural, com mais significado, né? Que vai trazer aí realmente algo de positivo para a vida dessa pessoa. Então, eu sempre busco trazer esse tipo de conteúdo de crescimento pessoal, de certa forma, mesmo que atrelado à viagem, que acaba sendo de uma forma aí meio lúdica, divertida, mas que não deixa de ser, sim, crescimento pessoal, né, desenvolvimento pessoal. E eu acredito que não seja exatamente o momento de ficar falando sobre esse assunto. Então, eu provavelmente, aí os próximos vídeos e enfim, posts, não vão ser exatamente com esse viés. Pode até ser que eu use alguma imagem ou outra de viagens que tenham a ver com temas que eu quero passar, mas é uma situação super difícil, assim, para quem tá criando conteúdo, porque esse é um momento que a gente tá aprendendo também. A gente tá se reinventando, porque
às vezes, é o que eu falei, né? De repente alguém fala de moda, né? Eu falo de viagem, outra pessoa fala de moda. Talvez isso pareça que é um assunto supérfluo, fútil nesse momento, que não faça sentido se a gente continuar fazendo conteúdo da forma que a gente vinha fazendo, porque eu acredito que vai mudar, está mudando aí toda essa questão de prioridades, forma de consumir, né? Consumir conteúdo e consumir produtos, consumir, enfim, serviços. Então, acho que os criadores de conteúdo agora têm que ter, assim, bastante sensibilidade para fazer um conteúdo interessante, que agregue, que seja leve também, que as pessoas não precisam ficar, a gente não precisa ficar falando de coronavírus o tempo inteiro, até porque, assim, a gente já tem aí no noticiário muitas notícias, né, as coisas ruins, enfim. Então eu acho que as pessoas precisam sim de coisas leves, de coisas pra, de repente, divertir, ou que vão agregar, ensinar a pessoa a fazer alguma coisa diferente, ajudar em alguma coisa, mas que, né, que não seja aquele conteúdo da forma que vinha sendo feito. Acho que a gente precisa entender que é um mundo diferente que tá surgindo agora, assim. A gente tá, tipo, renascendo. E acho que tem que renascer também, tem que mudar, a gente precisa adaptar tudo o conteúdo que a gente está gerando para a realidade de hoje. Então, assim, eu tô pensando bastante, né, em várias formas, como fazer isso, né, como você falar sobre o assunto que você fala, ou como você vender o que você vende, trazendo uma relevância para o momento, sem você parecer que tá alienado tudo isso. Então, é delicado, assim, exige uma sensibilidade. A gente viu aí influenciadores grandes errarem, né? Foi o caso aí recentemente da Pugliese, que acabou fazendo aí a festa para receber a amiga dela, e enfim, postou isso, perdeu patrocinadores, parcerias, acabou até excluindo aí, provavelmente temporariamente, mas a conta dela no Instagram devido a tantas questões, né? Perderam muitos seguidores em poucas horas. Então, as pessoas estão mais exigentes também, elas estão exigindo uma postura diferente da gente, elas estão... Tá todo mundo muito sensível com tudo isso, porque tá afetando diretamente a vida de todo mundo, as pessoas estão passando por problemas, por dificuldades, então tem que ter aquele equilíbrio ali do que é de bom tom a gente falar ou não nesse momento, a gente mostrar ou não. Então, assim, não acho que a gente também tem que ser um robô para fazer, né, tudo que é esperado, para, né, não é isso, assim, acho que a gente precisa ser a gente, sim, claro, e falar sobre o que a gente sabe, o que a gente domina, mas isso precisa ser, a forma, né, que as coisas são passadas, elas precisam aí, sim, se adaptar a tudo isso que tá acontecendo agora, né, então não tem como eu pegar e falar de viagem, fazer posts dando dicas, sendo que tem gente que não sabe nem se vai ter dinheiro aí pra comer, pra pagar o aluguel, pessoas que às vezes estavam assim com uma vida boa, estavam pensando em viajar, mas tudo mudou muito rápido, né? Principalmente quem é aí autônomo, pequenas empresas que fecharam, funcionários que foram demitidos, as pessoas estão meio sem saber aí o dia de amanhã, fora a questão da doença, né? Tipo, você poder realmente ficar doente ou acabar você, alguém próximo seu, falecendo, tudo isso tem um impacto grande. As pessoas estarem isoladas, elas não, né, a gente tá acostumado aí ao convívio social, né? O ser humano é um ser social e a gente tá aí isolado em casa. Isso gera também uma ansiedade, estresse, depressão, são várias questões. Então, é complicado você também mostrar que aquela coisa que tá muito distante da realidade de todo mundo,
né? De todo mundo não, mas da maioria, né? Então, eu sei que tem gente aí que tá passando, talvez, financeiramente ileso nisso tudo, que não tá com tantas preocupações assim, mas ainda assim a parte emocional sempre pesa, né? Querendo ou não, as pessoas têm frustrações porque, assim, todo mundo tem aí minimamente planos a curto, médio prazo, né? Coisas que você estava pensando em fazer, viagens que você ia fazer, ou planejamentos, enfim, trabalhos. E aí, de repente, não, peraí, as coisas não vão acontecer como você estava planejando, não. Enfim. Então, às vezes você estava guardando dinheiro para uma coisa, você queria comprar e agora não, esse dinheiro vai ter que ser para eu viver, para eu pagar o aluguel, para comprar comida. Então, os planos de todo mundo aí foram impactados, as pessoas estão precisando aí rever tudo, repensar, né? Então, é bem difícil. Eu vou tentar aqui trazer de uma melhor forma possível um conteúdo de valor para vocês durante esse período. Não vou deixar de falar de viagem para sempre, não vou falar, viagem não é mais algo importante. Não, eu acho que viagem é algo muito importante e que vai ser muito mais valorizado ainda depois que a gente voltar a poder, né, transitar por aí, circular. Acho que é importantíssimo, mas acho que talvez não seja exatamente o momento pra gente falar tanto assim de viagem. Então eu vou deixar isso um pouco em segundo plano aí de stand-by pra gente voltar aos tópicos de viagem aí com o tempo. Mas eu fiz essa decisão de, nesse momento, dar essa pausa nesse tópico, nessa questão, e trazer outros tipos de conteúdo aqui. E aí eu gostaria de saber de vocês também, o que vocês pensam sobre isso tudo. Vocês acham que vai ser algo temporário, rápido, que o mundo vai voltar ao normal, que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, que isso vai levar muito tempo para passar ou não? Quais as expectativas de vocês? O que vocês têm em mente? Eu não gosto de ser, assim, pessimista, mas nesse caso eu não acredito nem que eu esteja sendo pessimista, que a gente tem bastante receio das mudanças, né? Às vezes, mesmo quando a mudança é para melhor, o ser humano prefere estar no que ele já conhece do que abrir esse espaço para o novo. Porque a gente tem que se adaptar, porque a gente tem que, enfim, mudar. E mudar é difícil, né? A gente já tá acostumado a levar a vida de certa forma, a ter certos comportamentos. E é sempre difícil uma mudança, é uma coisa que é sempre dolorosa, sempre existe uma resistência, mas que muitas vezes é preciso, né? E às vezes é para melhor. Então a gente tem que estar aí também de peito aberto com o que isso tudo pode estar ensinando à humanidade, pode estar trazendo de positivo que a gente vai levar aí pro resto da nossa vida, mesmo que, né, que isso tudo passe. Que acredito que em algum momento isso vai passar, mas que, assim, não é algo que vai passar tão rápido quanto eu tava esperando e que, assim, isso foi só um momento e tudo vai voltar ao normal. Acredito que a gente vai ter aí mudanças importantes na nossa vida daqui pra frente, na nossa forma de lidar com o mundo. E eu acho que isso não é necessariamente algo negativo, né? Apesar de que aí a gente vai ter todo mundo um trabalho de se readaptar a esse novo mundo que tá surgindo. As coisas mudam o tempo inteiro, mas assim, quando vem algo como isso, né, faz tudo mudar mais rápido, as coisas acontecem de uma forma mais rápida e isso assusta um pouco. Mas vamos ter um pouco de calma, né? Não precisa também ninguém se desesperar, mas é um momento pra gente ir repensando tudo isso, ir repensando a nossa vida, o nosso papel na sociedade, né? Assim, a gente como profissional, a gente como pessoa, né? Como a gente agrega valor aí pro mundo. E é isso. Eu espero aí que vocês gostem dos conteúdos que eu vou trazer aí daqui pra frente, durante esse período. E a gente volta a falar de viagem. Até!